Retomamos a conversa com José Luís Arnaud, Paulo Rangel e João Teves. Dr. José Luís Arnaud, como é que avalia a atualidade do país no momento em que os funcionários públicos queixam-se do corte salarial, os privados olham para a carga fiscal e também se sentem muito penalizados? Como advogado, como é que avalia a realidade do país? Preocupa-o? Qual é o indicador económico que mais o preocupa? É o desemprego? Ora bem, eu acho que um indicador por si não fala, há um conjunto de indicadores que nos fazem ter uma percepção de uma realidade. Eu, infelizmente, há muito que tinha uma consciência de que o país ia num caminho do abismo. Faz-me lembrar, enfim, aquela expressão do João Pinto, quer dizer, damos um passo dentro do abismo e estávamos todos os dias dávamos passos dentro do abismo. E, portanto, esta situação, que é uma situação grave, que é uma situação que me preocupa e que nos afeta. Que nos afeta porque os advogados... Em que medida? Afeta... Há muito aquela ideia que as grandes sociedades conseguem passar... Não, isso é uma ideia perfeita, uma ideia, além de não ser, que não corresponder à realidade, injusta. As sociedades de advogados são aquilo que as sociedades são, que a sociedade é e vivem os momentos que as sociedades vivem. Se houver um momento de boom, há um boom, se houver um momento de recessão, há uma recessão. Tem consumos intermédios para cortar, tem base salarial falámos para há bocadinho, reduzir. há as gorduras, há também congelamentos de salários, há congelamento de carreiras, há uma necessidade de garantir e redimensionar o funcionamento das sociedades e, portanto, todas as sociedades de advogados vivem. E depois vivem um problema daí um problema que é um problema que a sociedade vive, que não é só o setor farmacêutico, ou o setor acolá. Não, eu, na minha experiência, nós nem nos queixamos de falta de trabalho. O nosso problema, efetivamente, com os clientes nacionais é a tesouraria. É um problema de tesouraria. Claro. É pagamento. É que os clientes, hoje em dia, nós temos uma vantagem acrescida, como seguramente o quatro casos, mas temos uma vantagem é que temos uma clientela internacional que é muito grande e que, portanto, nos permite aguentar a funcionamento do escritório, mas há em hoje... de porcentagem, o peso é relevante? Hoje em dia, os pagamentos, a média de pagamentos dos clientes nacionais está nos 120 dias. O que cria, com despesas à frente, cria aqui problemas complicados de tesouraria. E, portanto, se há problemas de tesouraria, há problemas que vão afetar a rentabilidade. E, portanto, isto é uma lógica comum. Ou seja, ninguém pense que o facto de haver muitos despedimentos é bom para os advogados ou que... Não, nada disso. Mas quando olha para 2012, o que mais o preocupa é a perda de poder de compra, a incapacidade, falta de liquidez. O que mais me preocupa objetivamente, tenho dois tipos de preocupações muito importantes. Uma é que... de receio que, efetivamente, esta situação de crise e de falta de projetos de investimento não venha a trazer, digamos, a dinamização da sociedade, da economia. Ou seja, que haja quebra do investimento público e privado. Eu antevejo um primeiro trimestre de 2012 muito idêntico ao primeiro trimestre que tivemos em 2009. Ou seja, um trimestre vamos esperar para ver o que é que isto vai acontecer. E quando estas máquinas se param, depois o retomar da velocidade de cruzeiro é uma coisa que demora muito, muito tempo. E isso é o que eu vejo. E depois vejo um outro problema, porque a advocacia funciona como as sociedades e, portanto, se não houver, digamos, investimento, não houver liquidez no mercado e confiança para as pessoas poderem investir, eu penso que não vai haver oportunidades de negócio, não vai haver necessidades, digamos, de grandes transações. Agora, e sobretudo se não houver liquidez. Agora, este é um problema que está-se a resolver e isso é o sinal positivo que eu quero deixar, é que, efetivamente... Há alternativa? Eu acho que poderia haver opções aqui e acolá, aqui e ali diferentes, mas eu acho que, nos termos globais... Pois o efeito seria o mesmo. O efeito seria o mesmo. É possível fugirmos a este choque de realidade. Estamos num caminho sem retorno. Isto é uma estrada com uma só via. Quer dizer, o voltar para trás, somos esmagados. Quer dizer, já não temos atrás de nós uma manada de elefantes atrás a correr. E, portanto, nós temos que correr neste caminho. E é uma estrada com uma só via. E, portanto, não há cruzamentos. A gente pode ir fazer a curva por dentro. Pode fazer a curva por dentro ou a curva por fora, mas tem que fazer a curva, senão morremos. Dr. Paulo Rangel, e em relação, enfim, à sua visão sobre tudo isto, como advogado, o que é que está em cima da sua mesa de trabalho para 2012? Aquilo que mais o preocupa e que pode surgir no próximo ano? Qual é o maior risco que crê que podemos deparar-nos? Repare, em 2011 penso que isto ainda não se sente dessa forma, portanto, julgo que ainda estamos numa fase, digamos assim, anestesia. No fundo, de alguma anestesia, portanto, ou de alguma inércia que vem no fundo do que vinha de trás e, portanto, ainda... Basta ver que muita da austeridade anunciada vai ser sentida apenas no próximo ano. Mas... Claro, pronto, enfim, porventura no fim de novembro, enfim, com o imposto extraordinário já se começará a sentir, efetivamente, pela primeira vez,
ou com o chamado sobre taxa, não é? Já se começará a sentir. Mas o que eu ia dizer é, em termos de trabalho, no fundo, eu acho que é capaz de haver algum abaixamento. Não admito que haja, porque havendo recessão, é natural que haja. Não diria que o noto agora. Portanto, aqui, sinceramente, também induzido por esse trabalho internacional, também porque os advogados portugueses da Quatro Casas também estão muito envolvidos nesses projetos internacionais e especialmente estão, até porque nós temos aqui um certo movimento privatizador, a trazer alguns clientes internacionais que são candidatos às privatizações. Portanto, há aqui, apesar de tudo, as coisas estão a mexer, mas eu espero, para além de uma missão de trabalho, que espero é um agravamento desta situação de tesouraria, que eu acho que até já vinha, mesmo em situações sem ser de crise, já era um pouco problemática para, quer dizer, mesmo nos situação... últimos anos sempre foi essa a queixa, eu recordo-me, Sim, tiveram agora, os dois está a gravar. Não é, mas agravou-se. Agravou-se, mas eu recordo-me que estavam os dois, Quer dizer, com Manuel Ferreira Leite, quando se candidatou, e um dos argumentos é de facto que o Estado não pagava a tempo e horas. Sim, Mas não não está a falar do Estado. Mas eu não falo do Estado, porque Não eu está a falar do para o Estado. Estado. Não está a falar do Estado. Mas as não é? empresas, quer dizer, ainda é Refletem. mais de 120 dias. Não, é isso. Normal, muitas delas. delas. A sociedade são 120. Não. Mas É este o que é o resto, problema. Uma média. Vamos cá ver. Portanto, O aí resto- o que eu acho é que também não estava a falar do Estado. Portanto, do Estado parece que falam muito os bancos em primeiro lugar, não é? Que se o Estado pagasse não precisavam ser recapitalizados. Mas quer dizer, nas sociedades de advogados, ou pelo menos no nosso caso, e pelo que eu vi agora também no caso aqui, do Rui Pena e Arnaud, portanto, nestes casos, não é tanto isso, é de facto os próprios privados. Portanto, que estão, e acho que isso que se vai agravar, porque o problema é que quando deixa de pagar um, os outros também deixam de pagar, porque, entretanto, como não receberam, não pagam enquanto não receberam, e, portanto, há um efeito dominó, e há um efeito crescente. Até acho que este efeito também se vai ser sentido. Agora, qual é a minha esperança? A minha esperança está associada a uma coisa que eu julgo, é assim que eu vejo a situação em Portugal, e veja, no fundo, a conduta do governo a tal via estreita, julgo que até está a ser levada com uma certa, digamos, obstinação, que é necessário, mas está a fazê-lo assim, podia fazer desta maneira ou de outra, mas está com toda essa intensidade. Porquê? Porque está a contar que, havendo uma solução europeia para a crise, se nós tivermos com uma taxa de execução do acordo com a Troika, com um desempenho, performance francamente bom, pode ser que haja quer um alívio das condições de ajustamento, quer especialmente um plano, porque eu acho que isso fará parte, ao fim do dia fará parte da solução europeia, um plano, vamos chamar-lhe um plano Marshall, uma coisa assim, que possa trazer condições de investimento para os países que estão em depressão. Isto é muito falado para a Grécia e será com certeza aplicado por analogia a Portugal, se isso acontecer. O problema aqui é saber quão otimistas estamos quanto à solução da crise europeia. Exatamente. Portanto, eu acho que o governo dimensão. português está a apostar bem, a pensar, se a Europa resolve a sua crise, nós, sendo agora extremamente duros, vamos conseguir tirar benefício disto, porque vamos ser reconhecidos como os bons alunos, como estando a fazer o Já fomos no esforço, passado. e que eu julgo que temos todas as condições para ser, e que julgo que estamos a ser. Somos bons alunos. E, portanto, e que isso depois vai trazer a possibilidade de criar aqui uma oportunidade para a economia portuguesa. Daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, daqui a um ano, termos uma oportunidade para a economia portuguesa. Isto é, para haver uma espécie de investimento, feito talvez em condições muito diferentes daquelas que nós conhecemos para os fundos comunitários, mas isto, por exemplo, não está fora dos horizontes da Comissão, que é de longe, enfim, o órgão mais amigo dos países pequenos e médios e daqueles que estão em maior... E Portugal em particular. E de Portugal em particular, enfim, por razões sabidas e consabidas. Mas tirando isso, portanto, eu conto... Agora, eu não sei se vai haver solução para a crise europeia. Isso é que eu não sei. Reconhece no argumento do Governo que para os anos 2012 e 2013 decidiu não cortar no 13º e 14º mês no privado, criando esse novo imposto, argumentando que de facto no privado existe um risco de desemprego que no público não existe. Desemprego. Uma não segurança no emprego. Sim. Sim, que no final do dia poderá, enfim, levar muitas vamos pessoas que trabalham no eu privado acho que isto é uma questão para o desemprego. complexa. Eu, sinceramente, isto aqui, Francisco Teixeira, que não vai fazer... Não, do ponto de vista da sua... É falar direito, não é falar de poder. Não, isto é falar de direito. Mas de falar de direito, isto é, dentro da sua sociedade, vamos cá ver. se reconhece que esse risco existe. Não vou pôr isto agora na sociedade, vou falar eu, como cidadão, digamos assim, ativo e empenhado. Eu, pessoalmente, acho que está posto demasiado no ónus sobre os funcionários públicos, é a minha opinião. E acho que isso tem um efeito negativo sobre a função pública, sobre a sua produtividade a prazo, etc, etc. Portanto, vai criar desmotivação, vai criar alguma resistência e isso pode ser um entrave até a algumas reformas estruturais. Mas pronto, isto é só uma... Agora, eu reconheço que a questão é muito complexa porque, de facto, e este argumento foi bem adiantado pelo Ministro das Finanças,
há a questão da segurança no emprego. E há uma outra para além dessa. É que o ajustamento dos salários já foi feito no privado. Exatamente. Sentem isso nas vossas sociedades? Claro, nas sociedades nós falamos agora, dissemos que podia haver, por exemplo, congelamentos, Mas ou congelamentos de carreiras. funcionários mínimos, por exemplo... Mas em muitas empresas já houve acordo para descer. Soluções. Eu até lhe dou um exemplo que até nem tem nada a ver com empresas. Em muitos casos, por exemplo, de arrendamentos comerciais, e este é um caso que eu retiro já da experiência da sociedade, já os próprios inquilinos disseram aos senhorios, olha, tem que nos baixar 15% ou 10%, Sim, sim. senão nós vamos embora. embora. E os senhorios descem. Ou seja, o setor privado está a fazer ajustamento já há bastante tempo. É verdade. Já está a fazer... Não, e, portanto, já se preparou para a crise de ou forma... seja, aí há instrumentos, só que o Estado, como não fixa os salários do setor privado, como não fixa as rendas, não intervém nisto. Portanto, esse ajustamento está a ser feito. Portanto, eu sou sensível a este argumento. Não apenas ao da segurança, mas ao de que, em rigor, se nós formos olhar para muitas empresas privadas, para o setor privado, em muito deles já houve, de facto, um ajustamento e, nos sítios onde não houve, agora a verdade é uma. Tem que haver. Por força deste exemplo, Tem que haver. isto é uma indução a que haja esse ajustamento no setor privado. Eu acho que, exatamente, eu acho que... E, portanto, eu acho que o efeito TSU vai ser feito pelo abaixamento dos salários do setor privado. Eu acho que aqui eu sou dos... É só Além do uma aumento em adivinha. meia hora... Eu enfim, entendo, do horário eu semanal de entendo trabalho. que acha Vale que só para a que indústria, esta, o resto não que tem. esta, O resto- esta indicação, esta medida tomada relativamente aos funcionários públicos é uma indicação do que deve ser feito aos privados. E, portanto, acho que vivemos numa sociedade em que há uma certa liberdade, digamos, económica e que não há, digamos, uma centralização económica. Uma sociedade completamente centralizada do ponto de vista económico, o Estado não distingue entre privados e público. E, portanto, aqui acho que nós não vivemos essa realidade. A nossa Constituição, hoje em dia, não o plasma e, portanto, há que deixar ao privado alguma liberdade. Com a certeza, porém, que, como disse bem o Dr. Paulo Rangel, efetivamente já tinha havido reajustamentos e os que ainda não tiveram estão a tê-lo ou vão ter que o ter necessariamente. E, portanto, isso está a acontecer. E mais, há um outro fator que é importante também dizer. Numa determinada, que é a faixa maioritária dos contratos de trabalho, o contrato de trabalho, não falo nos quadros, não falo nos quadros topo, mas falo nos quadros médios e nos quadros intermédios baixos, o nível de salário do funcionário público médio-baixo é superior ao nível do funcionário, do ordenado do funcionário médio-baixo do privado. E, portanto, também há aqui essa realidade, que é preciso não descurar. Agora, do ponto de vista jurídico, é óbvio que o Governo tinha este instrumento para o fazer, que o fez, e que eu acho que era o estado de emergência que nós vivemos também o justifica. É isso obriga. Agora, eu, como digo, eu talvez fosse um bocadinho mais... por exemplo, eu teria achado aceitar os copagamentos na saúde ou uma fórmula de taxas moderadoras menos moderadas, digamos assim, eu acho que podia ajudar a resolver alguns problemas e talvez pudéssemos. Essa era uma forma mais estrutural, não é? Mas é muito difícil de aplicar, parece que o resultado é imediato. Nós temos um problema. Eu não digo que não, mas quer dizer, mas eu acho que era problema importante de resultados imediatos. E, portanto, eu tenho algum receio, digo isto, portanto, como viu, eu trouxe aqui até alguns argumentos que o próprio Governo não usou em defesa da sua diferenciação. Designadamente esse dos ajustamentos que já foram feitos no passado. Não tanto do diferencial, que esse realmente o Primeiro-Ministro já tinha dado, e que é verdadeiro, mas dos ajustamentos que já foram feitos no passado. Mas eu, apesar de tudo, acho que há aqui um estigma, um anátema que é posto sobre a função pública, que eu acho que tem um efeito negativo sobre a sua própria produtividade. E isto devia ser durante acautelado. este momento de maior austeridade. Devia ser acautelado. Portanto, esse é o ponto. Portanto, para além de ser dramático. Deixa-me ouvir Isso tem a ver também com aquilo que se espera da função pública ou qual é a visão que se tem da função pública, não é? E também parece-me que, quer dizer, eventualmente... Quer dizer, acha que é uma opção ideológica? Eu acho que há uma certa opção ideológica que está por detrás. E eu acho que... E estava a ouvir a falar a emergência convence mais que a ideologia. Não, é evidente. Agora é uma questão emergência. prática. É óbvio que é uma questão prática e tem que ser assim. Eventualmente terá de ser assim. Agora, o que me parece é que, mesmo relativamente às privatizações, e penso que as coisas agora talvez mudem um pouco, porque parece que as águas já não será da mesma forma. Não é verdade. Mas enfim, o timing foi alargado. Eu não sei bem. Temos de explicar isso, já lá vamos. Mas só para dizer eu gostaria de ouvir seguinte, diretamente sobre isso. Mas... as privatizações são uma oportunidade única de haver mais transações, neste caso, este ano, trazer algum investimento, mas também são a última oportunidade, porque a seguir a isto também não vamos privatizar mais nada, nem vender mais nada, não é?
Porque com certeza não ficará Eu mais acho nada. que Portanto, ou isto resulta, Não, ou resultar então... resulta sempre, quer dizer. relativamente a 2012, Agora resulta eu acho, mesmo um que pode problema. resultar. relativamente a 2012, eu acho que efetivamente as privatizações é uma oportunidade. Lá está, até para finais de 2011, mas vai ser tudo refletido do ponto de vista Sim. contabilístico, vamos dizer, em 2012. E é uma realidade. Mas é uma realidade que não precisa hoje, vai-nos afetar e vamos ser 5 ou 6 a trabalhar nesta realidade. Não, a classe, pontual e não é a o classe da Eldorado. advocacia não vai ter, quer dizer, porque não há privatizações para tudo. Se houvesse 100 mil Claro. privatizações, é para toda a gente. E penso que não é só por isso. Penso que também o próprio tipo de trabalho. O tipo de requer trabalho, um a know-how especificidade que é diferente. e a clientela que se tem que ter. Portanto, a gente tem só a clientela estrangeira, que é o que interessa neste momento, e, portanto, vai reprocurar aqueles que são os Além escritórios. disto, diz o Dr. Paulo Rangel, a competência. Agora, isto é, a competência, a Quer dizer, experiência, o know-how. Eu não falaria em competência, porque competência é em todos os níveis. E a experiência, a experiência anterior. Mas é preciso para terminar, equipas competência equipas no grandes. sentido de tocar em várias Tem que ser áreas. sociedades Sim, grandes. sim, nesse sentido. Possam E fazer muita alargado. coisa. Agora, quanto ao setor da privatização das águas, atenção, é preciso dizer o seguinte: acho que houve uma consciencialização, e bem feita, de que o setor das águas não está preparado para ser privatizado. O último trabalho que foi feito foi um trabalho ainda iniciado no governo de Durão Barroso, em que se fez, digamos, a divisão da alta e da baixa, e depois dos resíduos, e que no que foi possível privatizar, fundamentalmente a Aquapor foi privatizada na distribuição na baixa e alguns setores do setor dos resíduos. E depois, o que foi criado foi um monstro nos últimos 6 anos, que foi estragar todo o trabalho que estava feito, nada a fazer, e foi criar sociedades mistas e cruzadas entre distribuição de alta e baixa, onde muitas das empresas têm como cliente único as câmaras municipais que não são pagadoras. E, portanto, há uma dívida de 400 milhões de euros do poder das autarquias às Águas de Portugal. Portanto, é uma empresa invendável tal como ela está neste momento. E, portanto, é preciso resolver o problema da dívida, o problema da distribuição em alta e distribuição em baixa, e depois fazer. Também é trabalho jurídico para fazer. Há aí trabalho jurídico para fazer. Mas quer dizer, mas é um setor que eu também acho que é complexo. Mas quanto às privatizações, devemos dizer o seguinte: é que o desígnio das privatizações, obviamente que é esse de libertar recursos para a sociedade civil, é esse de atrair investimento estrangeiro, e é um outro, e aí tem que ser o Governo a estar muito atento, enfim, com a sua promoção da economia internacional, esse setor Penso que vai agora arrancar. Que vai arrancar e que é tão apetecido, enfim, e disputado mesmo dentro do Governo. Sim, mas veremos setor. também como é que será feito esse desenho, que Mas ainda vamos não é ver, mas conhecido. atenção, é trazer operadores que possam eles próprios interessar-se pelo país, entretanto. Ou seja, gente... Esse é o objetivo. Porque há sempre aqui um risco, Deixa-me que é dar de um repente exemplo fazer concreto. economias de escala com a empresa que entretanto comprou e eventualmente até retirar daqui como se... Não, mas isso, atenção, mas aí, Paulo, Mas nos deixa-me- casos que já, só uma nota, nos casos que a gente conhece, o caso da REN e o caso da EDP, que são Eu ia falar do jurisdições- caso concreto da EDP. Nos casos que já se conhece, aliás, a da EDP já foi conhecida, já está. Sim. Um dos parte importante do caderno de encargos é criar, digamos, manter a sede aqui, criar um aporte tecnológico Sim, sim. e incrementar aquela que é a dimensão E não nacional da desmantelar EDP, a e não empresa. desmantelar. Claro. Agora, aquilo que é importante, que eu digo, é o seguinte, é estar muito atento, porque a grande oportunidade não é tanto pelo volume de privatizações, portanto, eu estou de acordo que o volume é pequeno. Por exemplo, o volume que existe na Grécia é muito maior, é muito mais apetecível. Não sei se vai haver a compradores. Claro, isso é outra questão. Com aquele quadro Não, mas quer geral dizer, é no difícil. nosso caso, nós já temos muito desse processo feito, é interessar, este é um aspecto estratégico, até provavelmente é um aspecto estratégico para a decisão, é interessar gente que pode depois ter aqui um outro papel, porque pode descobrir Não um é mercado menos no qual aquilo vai que E isso está a não é acontecer, totalmente isso está a da acontecer. escolha. Os países BRIC, Estão no a caso, interessar-se, os não é? países BRIC estão-se a interessar. Repare, por isso, é por muito exemplo, para relevante. sociedades enfim, como as nossas, é muito importante a China, é muito importante o Brasil, é muito importante a Índia, por isso não foi por acaso que eu referi aqui, porque são, de facto, países, a Rússia, enfim, falamos aqui de Moscou, pode ser aqui importante, não tem aparecido aí em nada, mas... Não tem uma vocação de investimento no estrangeiro, uma coisa curiosa. Os russos não têm essa enfim, é um vocação. mercado que eu não conheço, mas... Tirando o futebol só em porque- Inglaterra. Mas falando aqui dos BRIC em particular, destes, E pedir para terminar, porque de facto o nosso tempo... eles estão com uma enorme potência Está a chegar ao fim. por Portugal, mais até do que às vezes os tradicionais parceiros europeus. Isso não é mau, Muito bom. isso é muito bom. Para concluir, é determinante a escolha da origem do capital, na sua opinião, Na privatização, na privatização. eu acho que não é determinante.
não é determinante. Eu acho que há uma coisa que há um fator determinante, é que o capital de investimento tem que ser um capital que não venha financiar na banca portuguesa, que tenha ser dinheiro fresco que venha lá fora. Sim, Isso é bem fundamental. injetado. Porque aqui há uma outra vantagem das privatizações e dessas empresas que o Paulo referiu, é que estas empresas estrangeiras que vêm se financiar e que vêm financiar lá fora e que vão com capitais próprios às privatizações, trazem uma vantagem, é que os futuros projetos de desenvolvimento, como estão ligados a outros bancos estrangeiros, podem ter recurso ao financiamento noutros bancos estrangeiros que atualmente estão vedados às empresas tal como elas são hoje em Portanto, dia. no fundo, é criar aqui um network, se quiser, de Aumentar atração de o investimento. espectro, aumentar o Mas espectro. aproveitar a oportunidade para atrair outros investimentos que não o da privatização. E para nós advogados, enfim, olha, aumentar sempre a oportunidade. Claro, também aumentar o espectro. aumentar o espectro do Nós, no mercado. nosso programa, temos, enfim, por hábito aconselhar um livro. O livro desta semana é sempre o conselho deixado pelo João Teves, diretor da revista Advocados, que hoje nos traz este livro, João. É um livro, enfim, eu trago este livro, é um livro do David Van, que foi editado, foi traduzido este ano em Portugal e foi editado pela Ahab Edições, que é uma editora muito interessante porque é de colegas nossos do Porto, de dois colegas, que têm de facto uma editora, é um projeto pequeno, mas de facto excepcional. Os títulos, os autores têm sido sempre excelentes, o cuidado na edição, na capa, é de facto ótima e é um livro, é uma primeira obra do David Van, que tem sido muito premiado, é um livro poderosíssimo e eu de facto é um dos livros do ano. Temos é que o ler para não cair no ridículo de outros que aprendam muitos livros em televisão que não leem nenhum. Não, mas esse li aconselho, é mesmo, Eu confesso que ainda não li. excepcional. E que irei agora, É um dos enfim, livros do ano, sem dúvida. ler. Eu não me comprometo que assim não fique com a possibilidade Com onde de ter este reparo ter que ler. mais tarde. Muito obrigado a todos por terem estado presentes. Fica então, chegou ao fim mais um Direito a Falar. Regressamos na próxima semana com outro tema, mas com a garantia de sempre, haverá novamente Direito a Falar.